Momento, então, aproveitando essa energia positiva, esses bons fluidos que tem aqui, onde essa casa foi preparada para receber cada um de nós, de olhos fechados, vamos manter o pensamento elevado e sentir o abraço amigo dos nossos guias, nossos mentores, nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, nos amparando, protegendo, guiando e iluminando, nos intuindo as boas ações, nos intuindo o caminho correto, o caminho certo. Que possamos ter sempre os ouvidos abertos para estas intuições do nosso amigo espiritual. Que possamos receber todos os bons fluidos que aqui viemos buscar. E que ao final dessa reunião, desse encontro de hoje, possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Então, vocês sabiam que o nosso corpo tem muitas células, certo? Quantas células será que nosso corpo tem? 1 milhão? 5? Mais 500 milhões de células? Um corpo humano adulto tem cerca de 30 bilhões de células. É célula que não acaba mais, né? E essas nossas células passam o tempo todo bisbilhotando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Elas estão ali constantemente vendo o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando. E como disse Deepak Chopra, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e pelo que sentimos. Um surto de depressão, por exemplo, pode arrasar o nosso sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode melhorá-lo profundamente. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente sente, altera as nossas células, altera a nossa saúde, consequentemente. Uma pessoa que vive com alegria, que vive com realização, que se sente feliz, que não se deixa abalar pelas pequenas coisas, vive muito mais. Tem uma vida mais plena, mais saudável. Diferente de quem sempre encontra problema em tudo, quem sempre vê a dificuldade, quem sempre sente inveja, rancor, tem sentimentos de mágoa e etc. Que tudo isso afeta profundamente a nossa saúde. Então, se ao menor fio de um pensamento de estresse, as nossas células sentem todo o impacto daquele fio de pensamento, imaginem quem vive com mágoa e quem vive com rancor, carregando diariamente isso. A mágoa e o rancor afetam profundamente a nossa saúde. A mágoa e o rancor têm um impacto gigantesco na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Na nossa saúde física, por exemplo, o sistema imunológico é afetado grandemente
por esses sentimentos, porque baixa a nossa imunidade e abre as portas para a entrada de incontáveis doenças. No sistema cardiovascular, da mesma forma. O rancor, a mágoa aumentam a produção do cortisol. O cortisol faz um mal tremendo para o nosso coração, causando inclusive infarto do miocárdio. Da enxaqueca, dores de cabeça terríveis, problemas digestivos, uma dor persistente que se torna uma gastrite, uma úlcera, dores musculares. A pessoa ressentida, ela se enrijece de tal maneira que os seus músculos se enrijecem. Se torna uma pessoa dura, inclusive fisicamente. Então tem dores musculares muito fortes. O sistema endócrino fica totalmente descompensado, câncer, e por aí vai. E nas doenças emocionais, depressão, estresse, ansiedade, insônia, problemas de relacionamento. Então, esses sentimentos, mágoa, ressentimento, afetam negativamente a nossa saúde. É como o guardar ressentimento, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Vai adiantar alguma coisa eu ficar guardando mágoa, querendo me vingar de quem me fez mal? Ficar guardando ódio, ficar remoendo aquilo que foi feito contra mim dia a dia? Vai resolver alguma coisa? Vai voltar atrás a situação e deixar de ser feita? Não. Não vai mudar nada. Ficar guardando ressentimento, desejar se vingar, vai resolver alguma coisa? A situação não vai deixar de acontecer. O tempo não vai voltar. A vida não volta para trás. Então, o que a gente precisa fazer? Tem uma vingança fantástica para quem fez mal. Para quem... Esse fazer mal, ele é muito relativo, né? Enfim, a maior vingança para quem traiu você, decepcionou, prejudicou de alguma maneira, causou algum dano financeiro, físico, emocional, enfim. A maior vingança, sabem qual é? É o perdão. Porque no momento que a gente fica ali guardando aquele ressentimento, aquela mágoa, o que está acontecendo? A gente está maximizando o que aconteceu. A gente está maximizando o agressor, maximizando quem decepcionou, maximizando a outra pessoa, maximizando o problema. Por quê? Porque a gente vai dormir pensando naquela pessoa. A gente acorda pensando, remoendo cada vez mais, e aquilo vai machucando cada vez mais a gente. Se eu vou dormir com aquele pensamento da pessoa e acordo, quer dizer que eu dormi com a pessoa, né? Prejudicou o meu sono. Eu, na verdade, às vezes não consigo dormir por causa disso. A gente vai almoçar, vai fazer as refeições pensando e remoendo. Quem está sendo prejudicado com tudo isso? É a outra pessoa? Não, eu mesma. Sou eu mesma que estarei sendo prejudicada. E a outra pessoa sabe nada que está acontecendo. Porque muitas vezes a outra pessoa sequer se deu conta que fez algo para você.
Quantas vezes a gente não erra? Quantas vezes a gente não fez mal a alguém e nem se deu conta? Magoou, feriu os sentimentos da outra pessoa e nem se deu conta que fez isso. Conosco a mesma coisa. A gente fica remoendo e a outra pessoa nem sabe o que fez. Então, quando a gente fica maximizando tudo isso, o maior prejudicado somos nós. A partir do momento que a gente perdoa, a gente se liberta. A gente se liberta. É um bem que nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós estamos vivendo mais livres a partir do momento do perdão. Quando a gente acha que o outro fez algo errado para nós, a gente não se dá conta que no momento que a gente está apontando para o outro, tem, olha quantos dedos, eu estou com um apontando. Quantos dedos estão apontados para mim? Um está para lá, tem 4 na minha direção. Quer dizer que eu também erro. E erro muito mais. A gente tem o costume de olhar para o outro, apontar para o outro, ver o que o outro fez, as imperfeições do outro. Precisamos também olhar para nós. Precisamos olhar para dentro do nosso coração. Precisamos olhar para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos e melhorar isso também em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, diz: não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Ou seja, o perdão não está apenas nas palavras. Eu me empolgo aqui falando e começo a falar alto. Se eu começar a falar alto demais, sinalizem aí para mim que eu tiro o microfone, tá? Porque eu me empolgo, eu gosto de falar e começo a falar alto. Se tiver incômodo, me avisem. O perdão, ele não é feito por meio de palavras. O perdão, ele é do coração. A gente não perdoa chegando para alguém e dizendo: eu te perdoo. Não. Esse não é o verdadeiro perdão. Porque dessa forma eu posso muitas vezes dizer que perdoei da boca para fora. Da boca para fora é fácil falar, né? É fácil dizer: eu te perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. O perdão é aquele do coração, em que a boca não precisa nem falar, mas está aqui. É o esquecimento com a razão e o alívio do coração. Esse é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão não precisa dizer eu te perdoo. Até porque, quantas vezes você pode chegar para alguém e dizer: eu te perdoo. E a outra pessoa: mas eu não te fiz nada para ser perdoada. Aumenta a raiva, né? Porque, como assim? E aí, me fez e ainda acha que não fez nada? Né? Então, o perdão, de novo, é para você. É um bem para o seu coração, para a sua alma. É alívio para as suas dores. O que a outra pessoa vai fazer com o perdão, aí é com ela. Mas é para você, é o alívio das suas dores. Então, perdoar é uma atitude em relação a você mesmo, ao seu coração ferido. E o perdão, o que é? É conseguir olhar para o seu agressor, para quem lhe prejudicou, para quem lhe decepcionou, enfim, para quem fez algo contra você,
É poder olhar para outra pessoa sem sofrer. Esse é o verdadeiro perdão. É fácil? Parece fácil, eu estou trazendo receita de bolo aqui? Não. Eu não estou dizendo que é fácil. Pelo contrário, é exercício. É exercício de caridade. É esforço constante e diário. Para quem a gente pode pedir ajuda? Para o nosso Pai. Nas preces diárias, pedir força, coragem, ânimo, paciência, amor. E uma dose gigantesca para conseguir perdoar. Esquecer, aliviar o coração e perdoar. É diário. Isso para com todos. Sempre. Então, assim como o ressentimento e a mágoa trazem doenças, o perdão pode curar? Claro que sim. É claro que sim. De novo, as nossas células que ficam bisbilhotando os nossos pensamentos, elas vão encontrar o quê? No lugar daquela tristeza, daquele ressentimento, daquele ódio, daquela raiva. Vão encontrar bons sentimentos. Bons sentimentos afetam as nossas células positivamente. Inclusive, a falta de perdão, quando ela é algo que extrapola a nossa existência, a gente começa a entrar naqueles casos em que se torna uma obsessão. Quantos inimigos de outras vidas ficam se buscando pela eternidade, buscando vingança, obsidiando quando o seu desafeto reencarna. Nós mesmos aqui na Casa Espírita, quantas vezes a gente vem buscar auxílio porque está com um obsessor? E quem é o obsessor? Provavelmente um desafeto de outra vida. Mas além disso, não é só o obsessor que causa as doenças, não, né? Lembrando, quantas vezes a gente busca a Casa Espírita em busca de cura por causa dos nossos problemas físicos, nossas feridas emocionais. Só que está muito lá atrás o nosso problema. Está na falta de perdão. Se a gente começasse a perdoar mais, nossos problemas de saúde, nossos problemas emocionais seriam bem menores. E às vezes são coisas tão pequenas, né? Mas que a gente guarda aquele ressentimento, guarda aquele rancor de coisas bobas. E se a gente parasse para analisar, daria até risada. Nossa, eu guardo o rancor de uma coisinha tão boba que aconteceu lá na minha infância, com a amiguinha que pegou aquela canetinha bonita que eu gostava. E fica o ranço. E fica o ranço. Vamos aprender a perdoar mais. Nossos problemas de saúde certamente vão melhorar. Perdoar mais e pedir perdão. Nós aqui até agora falamos sobre perdoar o outro. E o pedir perdão? Quantas vezes a gente pede perdão? A culpa é sempre do outro. Para que eu vou pedir perdão, né? É o outro que errou. Será? O outro também pensa assim de nós. Mas eu não fiz nada. Essa não era a palavra do outro? Que antes eu exemplifiquei aqui, de pedir perdão e o outro dizer, mas eu não fiz nada. Então,
Quantas vezes a gente magoa, quantas vezes a gente fere, quantas vezes a gente decepciona e nem se deu conta que fez isso. Então, vamos aprender também a reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Muitas vezes, as pessoas que mais sofrem é quem está dentro do mesmo lar. Uma palavra dita de forma atravessada, né? Às vezes pode afastar pessoas. Tem uma historinha que fala sobre dois irmãos. Dois irmãos que se amavam muito, 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 muito unidos. Nunca brigaram. Nem aquelas briguinhas de criança, sabe, que se estapeiam de vez em quando. Nunca. Eram muito unidos. O tempo foi passando, eles cresceram, cada um formou sua família, tiveram suas vidas com as suas famílias, mas sempre próximos. Foram morar próximos, uma fazenda, cada um tinha sua casa, faziam tudo juntos, etc. e tal, até que um dia, um pequeno mal-entendido, começou uma discussão. E aquela pequena discussão se tornou uma grande discussão, uma briga, um rompimento. Nunca mais se falaram. E o ódio aumentando, cada vez mais. Aí, certo dia, alguém bateu à porta da casa de um dos irmãos. Era um homem, meia-idade, barba longa, com uma maleta de ferramentas. E esse senhor se apresentou. Bom dia, senhor. Eu sou carpinteiro e eu vim aqui me apresentar, pedir se o senhor precisa de alguma coisa aqui na sua fazenda, alguma manutenção, algum conserto. Eu sou um bom carpinteiro, tenho referências. Preciso sim. Vem aqui comigo, tu vai fazer um serviço que há muito tempo eu estou querendo. Tá vendo todas aquelas árvores ali atrás do celeiro? Tem mais umas madeiras. Tu vai pegar tudo aquilo ali e vai fazer uma cerca aqui, ó, desse lado. Tem esse rio aqui, ó. Pode ser do lado de cá do rio, não me importa. Mas quero uma cerca de pelo menos 3 metros para separar minha propriedade da propriedade do meu irmão, que eu não quero nunca mais enxergar a cara dele na vida. Sim, senhor. Só me chama aqui para ver o serviço pronto. E assim foi. Passado o tempo, o carpinteiro foi lá, serviço pronto, chamou o irmão. Quando este homem, este irmão, chegou para ver a cerca que ele solicitou, enfureceu-se. Ficou louco da vida. Cadê a cerca que eu pedi? No lugar da cerca, o carpinteiro fez uma ponte. Uma ponte, e não era uma pinguela, era uma ponte bonita, muito bem talhada, muito bem acabada. E ele, enlouquecido, dando pulo de raiva, enxerga o irmão vindo pela ponte correndo. Correu na direção dele e abraçou, dizendo: meu irmão, como tu é especial. Muito obrigado por ter feito essa ponte. Obrigado por tudo. E te peço perdão, porque mesmo tendo falado o que eu falei, feito o que eu fiz, ainda assim tu construiu essa ponte para nos reaproximar de novo. Te amo muito. E assim, abraçados, o carpinteiro terminou de guardar suas ferramentas e começou a se afastar. Aí um dos irmãos foi na direção dele: não, espera, a gente tem mais coisas aqui para consertar. Por favor, fica aqui mais um tempo conosco. E o carpinteiro respondeu: agradeço, gostaria muito de ficar.
mas preciso ir. Tenho mais pontes a construir pela vida. Quantas vezes a gente constrói cercas? Quantas vezes a gente impõe obstáculos entre nós e o outro? Ao invés de cercas, que possamos construir pontes. Que possamos estar abertos à construção das pontes dos outros. Que possamos sempre poder abraçar, amar mais, odiar menos. E Jesus, o que nos ensina sobre o perdão? O Evangelho está cheio, repleto de ensinamentos sobre perdão. O perdão norteia muitos dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, em João capítulo 8, versículos 3 a 11, traz a história em que os fariseus trazem diante de Jesus a mulher adúltera. E aí, tentando Jesus, né? Mestre, a lei de Moisés diz que uma mulher pega em adultério deve ser apedrejada. O que o Senhor diz sobre isso? Jesus, se abaixando, começou a escrever no chão e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um, os homens que ali estavam começaram a sair, começando pelos mais velhos. Quando todos saíram, Jesus se levantou, olhou para a mulher que estava ali diante dele e perguntou a ela: onde estão todos que te condenaram? Nenhum te condenou mais? E ela: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Todos nós temos pecados. Todos nós cometemos erros. Quem somos nós para acusar o outro? Todos nós erramos. Nós não temos o direito de acusar o outro, de condenar, de criticar. Este ensinamento de Jesus é maravilhoso. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22, vou botar o videozinho para mostrar. Não sei se o senhor ficou sabendo, mas naquele longo dia na Síria, o Simão, quer dizer, o Pedro, gritou comigo do outro lado da fogueira. Disse que eu cuspi na fé judaica, que ele nunca esqueceria o que eu fiz com ele e que ele nunca poderia me perdoar. Você já pediu perdão? Porque se ele disse que não perdoaria, não faz sentido. Mateus, você não pede desculpas para ser perdoado. Você pede desculpas para se arrepender. O perdão é um presente dado pela outra pessoa. O que eu faço quando tem alguém que pecou contra mim de forma ofensiva, repetida e sem arrependimento? Ele peca contra mim 7 vezes e eu deveria apenas perdoá-lo? Não 7, mas 77 vezes. Eu poderia fazer uma pilha enorme se juntasse cada ofensa e as consequências. Sabe, eu não quero dizer literalmente 77 vezes.
70 vezes 7. O completo vezes o completo. Perdão sem fim. Sem limites. Eu sei que é difícil. Por que tudo tem que ser assim? O homem torna tudo muito mais difícil quando se apoia em seu próprio entendimento. Nós nos baseamos sempre, como disse ali no final, no nosso entendimento. Nem sempre o nosso entendimento é o correto. Sempre vamos pensar: o que faria Jesus? O que me diria Jesus nessa situação? É uma outra forma de tentar resolver. Certamente ele não diria a você: guarde rancor sobre isso. Ele diria: perdoe. Perdoe sem limites. Não existe limite para o perdão. E mais importante de tudo, na prece que Jesus nos ensinou e que a gente reza sempre, o que a gente diz para Deus? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês já se deram conta desse pedido que é feito cada vez que vocês rezam o Pai Nosso? Para que Deus perdoe as nossas ofensas, com que medida? Com a mesma medida que eu uso contra quem me ofende. Eu perdoo ilimitadamente? Ou eu perdoo só quando eu tenho vontade, dependendo do caso? É esse o perdão que a gente quer de Deus? Não. A gente quer perdão sempre. O que nós devemos fazer então? Relevar, perdoar, aprender a perdoar. Então, o poder do perdão. O que o perdão nos causa? O que nos traz de bom? Aprendizado. Primeira coisa, a gente aprende com o perdão. O perdão é um aprendizado tanto para quem perdoa, como para quem recebe o perdão. É uma oportunidade de arrependimento, de reconhecer os próprios erros, de voltar atrás. É uma cura para as dores físicas e as amarras espirituais. Interrompe os ciclos de vingança e sofrimento, que muitas vezes são levados vida após vida. Vocês não querem ficar carregando obsessor para sempre, né? E também não querem virar obsessor de ninguém, né? Então, vamos aprender a perdoar. É a libertação espiritual para que possamos evoluir. Afinal de contas, nossa encarnação aqui é mais um degrau para a nossa evolução. Desejamos, todos nós estamos aqui para evoluir. O nosso espírito precisa evoluir. Ninguém quer ficar estacionado, né? Queremos sair dessa vida melhores do que entramos. É ou não é verdade? Então, uma forma é aprendendo a perdoar. Aprendemos e desenvolvemos tolerância, compreensão, compaixão e, principalmente, amor. E a paz interior tão sonhada. E tão importante quanto perdoar é o auto-perdão. Ah, esse a gente não falou, né? Mas bem rapidinho.
o auto-perdão é tão importante quanto perdoar. E o auto-perdão não quer dizer cometer erros. Ah, tudo bem, eu me perdoo, não tem problema. E continua errando. Porque a gente se perdoa dos erros, né? Não, não é isso. Auto-perdão é sim, perdoar as próprias falhas. E como disse Jesus, vai e não erres mais. Vai e não peques mais. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Somos falíveis, sim, somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estaríamos num mundo muito melhor já. Essa aqui é uma das etapas da nossa evolução. Quando formos muito melhores, vamos para próximas etapas, próximos mundos, próximos planetas. Então, que possamos ser melhores, que possamos aprender a nos abraçar, a nos perdoar. Assim, seremos mais leves, mais livres de amarguras. Teremos uma musculatura mais leve, menos rígida, que possamos então perdoar e se perdoar. Que possamos principalmente ter a humildade de pedir perdão. Era isso, meus irmãos, que tinha para a reflexão de hoje. Agradeço a atenção de todos. Desejo um maravilhoso, abençoado e iluminado final de semana. E agora, então, vamos fechar suavemente os nossos olhos, nos concentrar e agradecer ao nosso Mestre de amor e de luz, que tantos ensinamentos nos trouxe, que com o seu exemplo veio nos iluminar, nos abençoar. Que possamos refletir sobre as palavras dessa tarde. Que possamos revisar todos aqueles sentimentos de mágoa, todos os sentimentos que não são bons, e que possamos, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, ir liberando esses sentimentos ruins, que possamos perdoar de todo o nosso coração todos aqueles que já causaram, voluntária ou involuntariamente, alguma ferida em nossos corações. Que possamos perdoar e desejar amor. Que possamos desejar luz. Que possamos desejar ao outro tudo aquilo que também desejamos a nós. Porque assim como pedimos ao Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, também Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Amar a nós mesmos é a medida para amar o próximo. Jesus de amor e de luz, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Envolve-nos no teu manto de proteção e de luz. E que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã, melhores ainda do que seremos hoje. Que assim seja.